Olá, muito boa noite para você. Está começando o Jogo do Poder e nós recebemos Rodrigo Martinez, presidente da AERP, a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Rodrigo Martinez, seja muito bem-vindo ao Jogo do Poder desta noite. É um prazer recebê-lo. Boa noite para você. Boa noite, Karina. Boa noite a todos os telespectadores e amigos da Rede CNT. Muito bem, Rodrigo, você está presidente da AERP, a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Paraná, até janeiro de 2028. Gostaria de saber quais são as suas principais metas para esse período, agora à frente da gestão, e como que a AERP tem trabalhado para fortalecer a radiodifusão na região do Paraná. Olha, Karina, os desafios são muitos aqui para nós da associação, né? Na verdade, a gente tem um objetivo de representar e defender o radiodifusor não só no Paraná, apesar de ser uma associação paranaense, mas também perante a todos os órgãos em Brasília. Aí a gente fala em ministério, a gente fala em Anatel, enfim, a gente tem uma demanda grande de coisas que acontecem em Brasília também. Mas nós temos aí temas fundamentais que não nós vamos discutir aqui durante o programa, mas temas fundamentais dessa nova tecnologia que vem se instalando na televisão e no rádio. Nós temos o rádio digital, temos aí o DTV+, né, que é a televisão 3.0, uma televisão interativa. Nós temos toda uma assimetria regulatória que a gente tem que trabalhar durante esse período para que isso aconteça. A gente tem também uma questão aí que a gente tem que trabalhar intensamente, que é a defesa do rádio e da televisão como os verdadeiros influenciadores, a credibilidade que o rádio e a televisão têm. Então a gente tem que contar isso para o mercado. Então esses são os grandes desafios que a gente tem nesses 3 anos aí de trabalho. Agora 2 anos e meio, vai passando rápido. É verdade. E, presidente, como que a ERP tem trabalhado para fortalecer, de fato, a radiodifusão, no sentido de quais são as principais bandeiras? O senhor comentou desse trabalho em conjunto, né, até de nível nacional, levando para os ministérios as necessidades. Qual que é esse trabalho de fortalecimento que vocês fazem no atual cenário, levando em consideração toda essa questão da tecnologia batendo a porta também? Bom, vou elencar alguns para você aí, Karina. A ERP, primeiro na questão da televisão 3.0, ela é uma grande incentivadora do novo modelo de televisão, que vai ser uma televisão interativa, uma televisão conectada. Então a gente trabalha muito bem em conjunção com a SET, a Sociedade de Engenharia de Televisão. A gente trabalha com o Fórum Brasileiro de Televisão Digital. A gente vem trabalhando com essas entidades para que a gente possa criar um modelo seguro de televisão, um novo modelo de televisão digital, né, um novo modelo de televisão interativa, para que a gente possa trabalhar essa questão toda na questão regulatória, na parte regulatória da televisão. Porque isso tudo, a tecnologia vem atropelando a regulação, né? Então a gente vem trabalhando nessa questão regulatória. Isso é um dos pontos que a AERP vem trabalhando muito forte. A gente trabalhou isso, fez o AERP Day em Las Vegas, na NAB Show, para que a gente pudesse discutir bastante a tecnologia e o mercado, e essa tecnologia voltada ao mercado. Então a gente fez um grande evento em Las Vegas. Foi o primeiro da história da AERP, um evento no NAB Show, né, que aconteceu em abril. Esse é um dos pontos que a gente vem trabalhando bem dedicado. A outra questão é o seguinte, é a defesa do nosso radiodifusor, dos nossos associados aqui da ERP, das rádios, das mais de 180 rádios que são afiliadas da ERP, mas a gente acaba defendendo as mais de 300 rádios que tem no estado do Paraná, em Brasília. Nós temos aí uma questão de rádio digital agora, que é uma questão importante no novo ingresso, do novo modelo de rádio que a gente está agora, né, podendo ter a oportunidade de receber nos nossos carros, nas nossas casas. Então, o rádio, ele tem uma questão fundamental para nós, Karina, porque é o seguinte, o rádio, ele realmente ele chega na ponta. Se você pegar a pesquisa que foi feita pelo Instituto Reuters e pela Universidade de Oxford, o rádio, ele tem a confiabilidade da população brasileira de 81%. Mas se você pegar as redes sociais, por exemplo, não dá 40%.
Então, o rádio é o veículo mais respeitado do Brasil, mais confiável do Brasil. A gente entende que o maior influenciador que existe no Brasil são os locutores de rádio. Se você for para uma cidade pequena do interior, quem que fala com aquela cidade? É o rádio. Se você for para uma cidade maior, que o trânsito é pesado, quem que está falando com as pessoas com os 40 minutos, uma hora que estão no carro? O rádio, entendeu? Então, essa questão da gente defender o rádio como uma plataforma de confiabilidade, uma plataforma de informação. Se você pegar no Rio Grande do Sul o que aconteceu, ou na Espanha, os desastres, as pessoas ficavam informadas por onde? Pelo rádio, entendeu? Então a gente tem uma obrigação grande de defender o rádio, defender as frequências que o rádio tem perante a Anatel, defender os nossos associados aqui na questão da migração do AM para o FM. Nós temos uma infinidade de coisas a tratar para o rádio que a gente vem desenvolvendo. Outra coisa muito importante, também a gente anda sofrendo, e a gente sabe disso, né? Não é uma coisa diferente para nós, o rádio e a televisão vem sofrendo com as plataformas digitais, né? Com as grandes big techs. Então, a gente vem também trabalhando fortemente numa busca de uma assimetria regulatória, seja ela no nível de discussão jornalística, seja ela no nível de mídias e de velas, a gente precisa ter toda uma igualdade entre esses dois setores. E que hoje não acontece, justamente por aquilo que eu te falei. Por quê? Porque a tecnologia vem atropelando, a internet até alguns anos atrás não acontecia, então não existia, não acontecia. Então agora acontece, as coisas vêm se atropelando, vêm sem regulação, e a gente busca essa regulamentação. Né? Não, regulação é uma palavra muito pesada, parece que a gente está querendo botar freio na mídia. Não, bem pelo contrário. A gente aqui é a favor da liberdade de imprensa incondicionalmente, não tem discussão sobre isso para nenhuma associação do Brasil, nem a ERP, nem a DERT, nem nenhuma delas, nem a Abratel, mas a gente tem que defender a assimetria regulatória, a gente tem que defender que o rádio e a televisão, que são os veículos de maior credibilidade e confiabilidade do Brasil, tenham como trabalhar da mesma maneira que as Big Techs trabalham. Então, uma das coisas que a gente está fazendo agora, e eu fui junto com a Associação de Santa Catarina, no senador Marcelo Castro, lá em Brasília, por que o rádio e a televisão, Karina, não podem ter o direito de vender para o fundo eleitoral? Eu não estou falando da questão do horário de propaganda gratuita que já é liberada pelo rádio e pela televisão. O rádio e a televisão já cumprem o seu papel social de fazer a propaganda gratuita, que são os horários políticos que todo mundo conhece, todo mundo assiste, tanto os comerciais quanto os programas. Agora, o fundo eleitoral são mais de 4 bilhões de reais, Karina. 4 bilhões de reais que vão diretamente para a rede social. Isso é justo que o rádio e a televisão também não possa vender as suas inserções para informar a população, para que os políticos possam ter a capacidade de informar a população dos seus planos, das suas metas, do seu trabalho. E a gente não tem esse dinheiro. Aliás, a gente não tem esse dinheiro e a gente não pode nem sequer disputar esse dinheiro. Então, esse é um dos trabalhos também da Associação Paranaense de Rádio e Televisão, que a gente acaba saindo só do Estado, a gente acaba indo para um âmbito nacional, porque tem coisas que são discussões nacionais, não são discussões internas aqui. Eu fui lá falar com o senador Marcelo Castro, junto com o Fábio Bigolin, o nosso presidente aqui da CAERT, Associação de Santa Catarina, e ele colocou no seu relatório essa possibilidade. Então, nós estamos em lutas diárias de desburocratização do nosso setor. Ninguém aqui quer regular a internet. Pelo contrário, imprensa livre, internet livre, é tudo que nós queremos. Mas nós queremos uma simetria regulatória. Então, essa é uma das bandeiras e é um dos trabalhos que a gente busca fazer para que a gente possa atender o nosso associado. Um E de outro ambiente lado, justo. se eu falei de coisas governamentais, mas de outro lado aqui nós estamos buscando também, Karina, ter novos parceiros. Por exemplo, agora nós estamos aqui para assinar um contrato
com a Watch TV. A Watch TV é uma empresa aqui de Curitiba, sensacional, que faz um lindo trabalho de plataformas de streaming, que pegam os sinais da rádio, põem dentro das plataformas de streaming, porque muitas vezes as rádios menores do interior, elas não têm como e condição de colocar o seu sinal num streaming de qualidade, numa plataforma de qualidade. Então, isso tudo nós estamos desenvolvendo aqui algumas ferramentas que vão ser fundamentais para que a gente possa também trazer o nosso radiodifusor para esse mundo moderno da internet, esse mundo das redes, né? Não só. Ele está lá, ele está no Instagram, ele está no Facebook, ele está se comunicando com o telespectador dele. Mas nós queremos mais, nós queremos botar ele em uma plataforma para que ele venha fazer receita, porque essa é a nossa intenção. Também ajudar o radiodifusor a se tornar mais moderno. Isso é uma das coisas que nós estamos buscando também. Muito bom. Presidente, nós vamos para um rápido intervalo, o senhor continua com a gente. E para você que nos acompanha pelos canais da Rede CNT espalhados por todo o país, não saia daí, nós já voltamos com o Jogo do Poder. Até já. Estamos de volta com o Jogo do Poder desta noite, que hoje recebe Rodrigo Martinez, que é presidente da AERP, a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Presidente, falamos um pouquinho agora sobre a TV 3.0, que vem com uma proposta de melhorar a experiência para o telespectador na outra ponta, em termos de qualidade de imagem, de som e principalmente de interatividade. Para quem está em casa conseguir entender um pouquinho desse universo que está vindo com tudo por aí, quais são as novidades para o telespectador, para o espectador, com a implantação da TV 3.0 no Brasil? Esse tema é um tema que eu adoro, eu acho fantástico. Vai mudar totalmente a experiência que você tem em assistir televisão. Esqueça a televisão que você tem hoje, você vai ter uma televisão completamente diferente. Se eu tivesse que sintetizar para você, você diria para mim, Rodrigo, sintetize o que é o DTV+, né? Que a gente chama de TV 3.0. Por que 3.0? Porque é a terceira geração de televisão. Mas ele vai ter um ícone na tua televisão que vai se chamar DTV+, né? De Digital TV+, como tem o SBT+, mais SBT, como tem o Play Plus da Record, como tem o Globoplay, como tem o CNT Play, né? Então, você vai ter um ícone. Os canais não vão ser referenciados por canal, por números, mais como a gente está acostumado, 2, 4, 6, 8, 12. Vão ter números, vão ter ícones, aplicativos, para que essa geração mais nova, que tem mais moderna, já entenda o que a televisão está fazendo. Então, você vai ter um ícone. E assim que você ligar a sua televisão, Karina, a primeira vez que você comprou a televisão nova e ligou, você vai se logar na sua televisão. E a partir do momento que você logou, eu sou a Karina Godoy, meu CPF, meu endereço, você está logado na internet. Então a emissora já sabe quais são os seus gostos, se você hoje estava procurando maquiagem ou se você estava procurando vestuário. Então a televisão começa a ter o que a internet tem, ela começa a ter a inteligência artificial de reconhecer e saber o que você quer. Com isso tudo, a televisão vai fazer coisas fantásticas, Karina. Vai fazer, primeiro de tudo, uma venda one-to-one, uma venda direta. A televisão sempre foi um meio, agora vai passar a ser também um vendedor direto. Eu posso fazer daí um convênio com uma plataforma, Alibaba, Mercado Livre, Amazon, enfim, qualquer uma delas, eu posso criar a minha plataforma e colocar na televisão, porque se a pessoa que está nos assistindo gostou da sua roupa, ela vai clicar em cima da sua roupa com o controle remoto, já vai aparecer um ícone e ela vai poder comprar a roupa. Outra coisa que eu acho fantástico, Karina, você está assistindo um jogo de futebol e você quer voltar o replay do gol e o jogo está rolando. Você volta o replay do gol. Entendeu? Então você vai ter o on demand dentro da televisão, o vídeo on demand, ou seja, o vídeo sobre demanda, aquilo que a pessoa quer ver. Eu faço uma pergunta para você, Karina, te devolvo a pergunta. Qual é a diferença de uma telenovela do Brasil, que são consideradas melhores do mundo? Sempre foram. A dramaturgia brasileira é espetacular, né?
Qual é a diferença de uma telenovela para uma série do Netflix? A não ser que você pode assistir a hora que você quiser. É só isso. Porém, com a televisão 3.0, obviamente, tudo que eu estou lhe falando, a emissora de televisão tem que disponibilizar a você, né? Certo. Então, ela pode disponibilizar de forma paga, ela pode disponibilizar de forma gratuita, cada um vai ter o seu modelo. Mas se você perder um capítulo da sua novela de hoje, você pode assistir amanhã. Ou a de amanhã, você quiser assistir hoje, você pode fazer também. E, Pode falar. presidente, uma dúvida. Eu acho que é uma dúvida que tem quem está em casa deve estar querendo saber. Nessa situação, né, nessa evolução para a TV 3.0, o telespectador ele vai ter que fazer um upgrade de aparelho de televisão ou, de repente, um conversor? Como é que vem essa tecnologia? Como é que ela vai chegar na casa Sim, das pessoas? isso é uma tecnologia nova, né? Então, não que o seu televisor não esteja apto a receber. Ele estará apto, mas ele estará apto se você tiver um conversor, você coloca um conversor e uma antena. Esse conversor, a gente estima que ele vai vir já de princípio bem barato no mercado. Ainda não vou te dizer números aqui, mas os números vão ser, os valores vão ser bem simples para que a Acessíveis? população tenha acesso. A gente também discute com o governo, as associações discutem com o governo para que, para as populações do Bolsa Família, as populações mais carentes, a gente também possa distribuir esses conversores, né? Porque a televisão é a forma de entretenimento e de informação da população brasileira, então a gente está discutindo isso com o governo também. Mas a ideia é que, se ele não quiser trocar o aparelho dele para um aparelho mais moderno, ele coloca um decoderzinho, setup boxinho desses pequenininho da Aquarius aí, com uma antena daquela que a gente falava, antena de chifrinho, lembra? Que na nossa época era antena de chifrinho, né, Certo. querida? Aquela anteninha, e já está resolvido o problema. Sem contar para você que é o seguinte, áudio imersivo, é, é, qualidade 4, 8K, então uma televisão totalmente diferente. Por exemplo, outra coisa que você tem que é espetacular, você vai ter a pesquisa em tempo real. Eu posso colocar uma pergunta para o telespectador e ele responder em tempo Da internet. real. Então, nós estamos aqui falando do rádio, da televisão. A gente poderia colocar aqui, para basear o nosso conteúdo do programa, colocar uma pesquisa. Você quer saber mais sobre o quê? Sobre regulação do rádio, sobre rádio digital, sobre rádio comunitária, então, rádio educativa. Você põe uma pesquisa e vai votando. E você, que é a apresentadora, pega aqueles dados, a sua produção vai pegar os dados, vai entender, opa, o meu telespectador aqui quer que eu vá mais por esse lado do assunto. Então eu vou por esse lado do assunto. No Certo. futebol, eu vou poder votar no jogador da partida. Eu vou poder dar sugestão ao técnico. Então é fantástico. Outra coisa que é fantástica no futebol, Karina, inclusive escute isso que eu estou te falando, vai mudar o esporte. O esporte vai ser outro esporte depois da TV 3.0. Porque é o seguinte, no futebol, Karina, você vai poder, primeiro de tudo, escolher o comentarista que você quer ouvir. Nós estamos aqui vendo, assistindo a um Atletiva, eu posso escolher um comentarista que está a favor do Atlético ou outro que está a favor do Curitiba. Também posso escolher o som da torcida que eu quero. Vou poder escolher se eu quero o som da torcida do Coxa ou a torcida do Atlético. Ou eu vou poder escolher se eu quero ouvir o som do juiz. O que o juiz está falando com o VAR. O que tem no futebol americano, que o juiz fala que a toda torcida ouvir, né? Então, você vai ouvir na hora o que o juiz está falando para o VAR. Qual é o. Acaba aquela mística, não, precisa abrir o conteúdo do VAR, porque quero saber se o juiz estava de boa intenção ou estava de má intenção, né? Isso a gente vê aí no CNT Esporte com Osmar Antônio todo dia discutir isso. Então, não vai ter mais isso. Por quê? Porque você vai ter um som do juiz. Tudo que ele falar, tossir, espirrar, você vai estar ouvindo na televisão. É Excelente. assim, é uma infinidade de coisas que a televisão 3.0 vai trazer de avanço. Ela vai ser sintetizando novamente para você, uma plataforma de streaming com TV aberta. Entendeu? Então ela vai fazer tudo que o streaming Muito faz bom. com a TV aberta. E Você vai com ter também uma coisa muito importante de dizer.
para os anunciantes nossos das televisões. Se você quiser passar uma propaganda para um bairro e não passar para o outro, você também vai conseguir fazer. Olha que Então, são incrível. avanços assim, muda o negócio. É uma personalização, presidente, na verdade, então, de conteúdo e de publicidade que vai chegar diretamente na casa do telespectador. 100%. Você vai falar, a televisão vai ganhar o que a internet tinha, sem perder a sua força. Não vai perder a sua força de comunicação de massa, de falar com Certo? todos ao mesmo tempo, mas ela, na sua questão comercial, ela vai poder atingir mais uma certa localidade, atingir diretamente a você. E isso dá um ganho fundamental para a televisão, porque ela estava perdendo para a internet os pequenos clientes. Porque o grande cliente ele anuncia na televisão, quando ele quer fazer uma propaganda de massa, ele tem dinheiro para isso. Mas o pequeno cliente não tem dinheiro para isso. Ele Tem precisa razão. Ele vai para onde? Ele vai para o rádio, e agora, que o rádio também é um comunicador de massa, ele acabava indo para o Instagram, acabava indo para o Facebook, enfim, para as redes sociais. E E nós vamos agora vai resgatar reter. esse cliente novamente. Essa Muito é a bom. ideia da TV 3.0. Muito bem, presidente. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Para você que está na rede CNT, não saia daí que nós já voltamos com o Jogo do Poder desta noite. Estamos de volta com o Jogo do Poder e hoje o nosso convidado especial é Rodrigo Martinez, presidente da ERP, a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. E, presidente, falamos agora sobre inovação tecnológica, aliás, continuamos, a falar sobre inovação tecnológica. Como que a radiodifusão, na sua opinião, está lidando com a transformação digital? Hoje nós temos uma realidade muito presente já, que é a inteligência artificial. De que forma, então, a radiodifusão está se modelando para esse novo caminho? Olha, Karina, eu gostaria muito de falar desse tema da inteligência artificial até no rádio, né? Porque a gente não, como é que vai usar isso no rádio? Mas para o rádio é fundamental, né? Para o rádio, e você vai colocar o rádio em outro patamar. Você vai ter credibilidade que você tem no rádio, mas com muito mais informação que você vai conseguir com a inteligência artificial. Eu vejo muitas pessoas com medo da inteligência artificial, eu vejo muitas pessoas dizendo, não vai tirar muito emprego. Não, eu não acredito que vai tirar emprego, eu acredito que é o seguinte, ela vai transformar, você vai ter que ser qualificado a trabalhar com a inteligência artificial. Mas, por exemplo, você pegar o seu locutor, aquele locutor principal da sua rádio, imagine aquela rádio que você gosta, Karina, a locutora que você gosta. Aquela que quando você está no carro, você conversa com ela. Eu tenho alguns locutores que quando eu estou no carro, parece que eu estou conversando com ele. Ele tá me ouvindo o que eu preciso falar, né? As minhas angústias, e eu estou escutando aquele locutor. Quando você tiver a inteligência artificial ligada a essa pessoa, a esse locutor, você imagina a quantidade de informação a mais, com a rapidez, com a interatividade que essa inteligência artificial vai passar para ele, como é que ele vai se portar para mim? Daí alguns me perguntam, não, mas a inteligência artificial, você vai gravar a voz do locutor, vai colocar ele lá e vai substituir ele. Eu não acredito nisso. Não acredito mesmo. Acredito que você possa gravar a voz do locutor para fazer uma propaganda e essa propaganda com autorização do locutor. Eu vi aqui a nossa diretora comercial da associação, a Carol Chabe, estava gravando lá, gravou 4 horas de áudio, e ela que é apresentadora da Mais FM aqui em Curitiba. Ela é dona e apresentadora da Mais FM aqui em Curitiba, e ela falou que ia gravar 4 horas de som para que o rádio, a inteligência artificial pudesse usar a voz dela para fazer outras coisas. Na verdade, o que vai acontecer? Você vai continuar lá, porque o factual do dia, aquela coisa do dia, aquela emoção que você passa com o telespectador, aquilo que você conversa com o telespectador, aquilo a inteligência artificial não vai fazer. Mas aquela propaganda sua que você insere nos comerciais, um comentário que talvez você queira fazer, mas você está numa viagem e não tem como gravar, mesmo que seja por WhatsApp.
aí as pessoas podem usar a inteligência artificial. Agora, o medo da inteligência artificial não é no medo de atrapalhar. Ele sempre vai ajudar. O medo é em outro lado. É fazer uso indevido da sua imagem e da sua credibilidade. E isso o rádio tem que se cuidar. Porque, volto a te dizer, a pesquisa de Oxford deu ao rádio 81% de credibilidade, o veículo de maior credibilidade de comunicação no Brasil. Em cada 100 pessoas que ouvem rádio, 80 acreditam no que estão lhe falando no rádio. Isso é muito importante, isso a gente não pode deixar passar. Então a gente não pode deixar que a inteligência artificial quebre essa confiança, que pessoas do mal usem para que a gente já vê isso na internet, fizeram vídeos com a cara do William Bonner, enfim. Mas isso a gente tem que cuidar. Para isso a gente precisa trabalhar, como eu te falei no primeiro bloco, a questão regulatória disso tudo. Isso não pode ser usado de uma forma desenfreada. Mas eu sempre gosto de ver o copo meio cheio e nunca meio vazio. Eu acredito que a tecnologia vem para nos ajudar. A tecnologia vem para nos levar para frente. Eu sou um aliado da tecnologia. Eu acho que a inteligência artificial, com certeza, vai fazer do rádio e da televisão veículos com mais credibilidade, com mais audiência e com mais confiabilidade. Eu não tenho dúvida disso. E eu acho que as emissoras de rádio que souberem, os locutores principalmente, que souberem utilizar essa inteligência artificial dentro das suas plataformas, tanto de streaming quanto na plataforma on the air, vão se sair muito bem. Eu não tenho a mínima Certo. dúvida disso, que essa transformação tecnológica vai ser muito favorável ao rádio e à televisão. Muito bom. E, presidente, puxando já para essa pauta da credibilidade, a gente sabe que são veículos centenários, o rádio, a televisão, que fizeram a sua história ao longo do tempo, mas nós acompanhamos também, num contraponto disso, um aumento muito considerável no consumo de conteúdo pelas redes sociais. E aí entra tudo aquilo que nós já conversamos sobre as questões regulatórias, né? É, Qual que é, na sua opinião, a importância dessa liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, também esse papel do rádio e da televisão de combate a fake news, combate a discurso de ódio que nós estamos vendo numa crescente tão grande no nosso país? Veja, Karina, então é o seguinte: quando a gente fala em questão regulatória, isso é uma questão muito polêmica, né? As pessoas já enveredam para o lado político e a coisa sai de controle. Mas eu vou te dar um exemplo aqui, bem claro, para que você possa entender qual é o nosso anseio. Você, se recebe uma notícia de uma amiga sua pelo WhatsApp ou no Instagram, você acredita em vírgulas. Mas se você recebe uma notícia pelo WhatsApp, gravado da sua televisão, um programa de televisão, ou gravado pelo YouTube da rádio, você tem a intenção, no mínimo, de o dobro de acreditar que aquela notícia é verdadeira. Por quê? Porque o rádio e a televisão que trazem a credibilidade. Agora, eu digo para você o seguinte: você tem nas empresas de rádio e televisão jornalista formado, pago com piso da categoria, com o número de horas mínimo da categoria. Enfim, o rádio e a televisão tem um custo gigantesco para trazer para você uma notícia de confiabilidade. Por isso que você confia. Concorda comigo? Então, o rádio e a televisão tem um custo gigante para apurar a notícia. Você, Karina, quando está no CNT Jornal, você não vai dar uma notícia que você leu no WhatsApp. Você apurou a notícia, você viu se era verdadeira, se não era verdadeira, quem, da onde veio, o que, que aconteceu, ligou para suas fontes, foi atrás, pesquisou em 3, 4 agências de notícias, enfim, todo aquele trabalho que o jornalismo tem. Isso. Agora, o que, que a gente quer? Não queremos que eles não usem o seu programa na internet, mas é direito da emissora de televisão, é direito da Karina, que teve todo o trabalho de apurar aquele material, que você cobre para que as pessoas usem da tua imagem. Por que, que esse é um exemplo pequeno? Por que, que qualquer site vai lá, pega a sua voz, a sua credibilidade na bancada do CNT Jornal e usa aquilo nas mídias sociais para fazer dinheiro, cara? Eles estão fazendo dinheiro em cima de um conteúdo
pago pela emissora de televisão, pago pela emissora de rádio, por um jornalista formado que se dedicou 4 anos da sua vida para fazer a faculdade de jornalismo, que estudou. Você acha justo com você e com a sua emissora que o site possa simplesmente usar, que a internet não tem regra? É o que a gente sempre brinca. Então é o seguinte, banco na internet não é banco, ou é banco? Os bancos digitais são regulados pelo Banco Central. Por que os sites de notícias ou as mídias sociais, as redes sociais, não entram na regulamentação toda do jornalismo? Por que eu, você e quem tem uma emissora de rádio e de televisão tem que trabalhar de graça para os outros ganharem dinheiro? Você acha isso justo? Você que está em casa me ouvindo, você acha isso justo? Você estudar 4 anos. Então, esse é um dos pontos. Entendeu? Então, eu tiro o que eu falo é o seguinte: a gente tem que despolitizar o assunto e olhar o assunto como ele é. Muito bom. Presidente, nós vamos para o nosso último intervalo e para você que nos acompanha, não saia da Rede CNT, o Jogo do Poder já volta. Estamos de volta com o Jogo do Poder e hoje é com Rodrigo Martinez, o presidente da AERP, a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. E agora, Rodrigo, nós conversamos um pouquinho sobre essa necessidade, né, de evolução tecnológica, da própria regulação. Tudo isso demanda tempo e muito investimento. Gostaria que o senhor nos contasse um pouquinho sobre o Congresso da AERP 2025, que deve movimentar o setor no segundo semestre do ano, com muitas novidades, muita troca de experiência, porque isso também é muito importante entre os associados, e não só no Paraná, mas eu acho que daí a gente abre para um nível Brasil, não é? Karina, é o seguinte, esse tema é sensacional, porque o Congresso Paranaense de Rádio e Televisão, que vai acontecer de 23 a 25 de setembro, na Semana do Rádio, né? Nós escolhemos essa data não por acaso, na Semana do Rádio, aqui em Curitiba, né? Mas ele é um congresso que não se restringe só ao Paraná. Ele é feito para as emissoras de rádio e televisão do Paraná, uma associação do Paraná. Mas vai vir o ministro, vai vir o secretário de radiodifusão, vai vir o pessoal da SECOM, nós vamos ter workshops, palestras maravilhosas, nós vamos fazer um congresso num lugar emblemático aqui em Curitiba, que inclusive foi por muito tempo a casa da RPC, né, da nossa Globo aqui, que é o Castelinho do Batel, um lugar lindo, fantástico. Então, os radiodifusores que quiserem, entra no site da AERP, se inscreva, porque o congresso vai ser muito, mas muito importante numa época que a gente veio falando aí de inteligência artificial, de regulação nessa época digital que vem, né, comendo os espaços aí, né? A regulação vem atropelando tudo. Então, é o seguinte, Karina, o congresso, eu faria mais 2 programas falando para você dos palestrantes, de tudo que vai ter no congresso. Mas programação completa no site da AERP, as pessoas vão poder acompanhar no site da AERP e se inscrevam, porque se você quiser falar de novas tecnologias, de regulação, de reforma tributária, tudo isso a gente vai dispor aos radiodifusores lá no Castelinho do Batel, em Curitiba. Muito bom. Presidente, rapidamente para a gente encerrar, como você enxerga o futuro da radiodifusão no Paraná e no Brasil? Eu sou muito animado, eu sou um cara muito que acredita muito nas coisas, né, Karina? O rádio e a televisão foi minha vida, eu trabalho na televisão desde os 14 anos, fiz rádio aqui na Marumbi FM em Curitiba, fiz um programa de rádio que eu adorava, o rádio passa essa emoção, esse carinho, né? E eu acho que o futuro do rádio é uma coisa, e da televisão é uma coisa sensacional, porque o que a gente tem que entender é que a rádio e a televisão não deixa de ser uma plataforma de tecnologia. O rádio interativo, a televisão interativa, o rádio digital, agora a televisão indo para esse DTV+, eu acredito que o rádio e a televisão é uma paixão do povo brasileiro, sem dúvida nenhuma, é a paixão do povo brasileiro. Não tem quem não tenha sentido uma emoção e não se contagiou com histórias do rádio e da televisão. Esse é um dos assuntos que nós vamos abordar no nosso congresso de 23 a 25 de setembro, programação completa no site.
Então eu sou assim apaixonado por rádio e televisão e acredito que o rádio e televisão, no mínimo, mais 100 anos de alegria e de emoção para a população paranaense e brasileira. Muito bom, presidente. Em nome da Rede CNT, eu agradeço pela conversa, pelas suas informações. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer recebê-lo e bom trabalho por aí na ERP. E eu sei que tem bastante trabalho pela frente. Obrigado, Karina. Obrigado a todos aí, porque a gente sabe que não é só você que faz o programa, tem toda uma equipe. Então, muito obrigado pelo carinho, pelo espaço e estamos juntos. Estamos sempre à disposição, inclusive a CNT, que é a nossa associada aqui. Boa noite, até mais. Boa noite. Por hoje é só, nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E se você quiser rever este programa ou outros anteriores, é só acessar ao nosso portal redecnt.com ou então o aplicativo CNT Play. Uma boa noite para você e até a próxima semana. A gente se vê. Até lá.